Fala galera, bom, tô de volta. Eu pensei que eu não ia falar mais isso nesse canal, eu sei que tiveram momentos aqui, eras desse canal, em que toda vez que eu voltava pra fazer um vídeo eu falava tô de volta, porque eu ficava semanas sem aparecer, mas dessa vez não é o caso, eu tava fazendo vídeos frequentemente, já tinha um bom tempo, mas eu precisei dar uma paradinha pra cuidar da minha cabeça, deu ruim. Deu ruim, gente. Quando dá ruim, a gente tem que resolver, entendeu? Não adianta ficar fingindo que tá tudo bem. Quem me acompanha lá no Instagram já tava sabendo que eu já tinha falado um pouquinho sobre isso por lá. Mas eu fui dar uma visitada na minha família, em amigos meus. Não fui fazer nenhuma viagem, cara, pra fora do país nem nada. Fui só realmente ver minha família lá no Rio. E, enfim, me reconectar com as coisinhas que faziam sentido pra mim. E eu acho que eu tava precisando dar uma revisitada na minha vida. E foi isso que eu fiz. Então tô bem melhor, tô com a cabeça bem mais tranquila agora. Ainda tô passando por alguns processos, mas consigo voltar aqui, consigo fazer um vídeo e fazer isso legal pra vocês. O vídeo de hoje é sobre uma das coisinhas mais preciosas, perfeitas, lindas, incríveis que eu já vi em toda a minha vida e eu precisava muito compartilhar com alguém. E eu pensei, caramba, você tem um canal, vai fazer vídeo sobre isso. Então o vídeo de hoje é sobre Marcel, The Shell with Shoes On, um filme que eu vi essa semana e eu tô muito apaixonado por ele, então eu precisava muito falar dele pra vocês. Mas antes de começar a falar do Marcel, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se é o seu primeiro vídeo aqui do canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo, no caso só tem uma, é o Instagram mesmo, e tem o meu Apoia-se aqui embaixo também, então se você tem vontade de financiar meu canal, ajudar a minha vidinha aqui no YouTube, ia ser muito importante pra mim. Tem assinaturas muito baratinhas de tipo R$5, então assim, é um trocadinho ali da semana que já vai me ajudar pra caramba, então depois dá uma entradinha lá no Apoia-se, dá uma olhadinha nas recompensas e tudo certinho. Então é isso, galera, vamos começar a falar de Marcel, The Shell with Shoes On. É um filme americano de 2021 que foi dirigido pelo Dean Fleischer-Camp, inclusive foi o primeiro filme que ele dirigiu na vida dele, né, o primeiro longa-metragem que ele dirigiu. O roteiro do filme também foi co-escrito por ele, junto com o Nick Paley e com a Jenny Slate, que é famosa aí por alguns trabalhos de comédia e de dublagem que ela já fez. Ela é a voz da Tammy do Bob's Burger até hoje, né, desde a primeira temporada, e ela também fez a Mona Lisa Superstein em Parks and Recreation, ali mais pro finalzinho da série. Então assim, de todo mundo envolvido nesse filme, eu acho que a Jenny Slate era mais conhecida. O filme é um mockumentary, e pra quem não sabe o que é mockumentary, são esses documentários que eles não são sobre coisas reais, eles são feitos no formato de documentário, eles têm a intenção de te fazer, não de te fazer acreditar de fato naquilo, mas se envolver naquela narrativa do documentário, só que eles não são sobre informações reais, eles são com narrativas fictícias. Já tiveram alguns aí que foram bem mal interpretados pela galera e acabaram viralizando como documentários reais. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu era pequeno, teve um mockumentary sobre sereias no Discovery Channel, no History Channel, não lembro, que a galera viralizou e achou que era uma parada real. Então assim, tem alguns mockumentaries que acabam furando um pouco a bolha e acabam sendo consumidos como documentários, mas assim, nesse caso era impossível, né, porque é uma concha com sapatos e ela fala. Mas de qualquer forma, já aconteceu algumas vezes. Na história, a gente acompanha o Marcel, que ele vive numa casa lá em Los Angeles, que é usada como Airbnb. Então, assim, várias pessoas passam por ali, mas nenhuma nunca percebe o Marcel. Ele mora sozinho com a avó dele nessa casa, uma casa gigantesca, e ele fala que as pessoas não percebem ele, porque ele é muito pequenininho, e ele de vez em quando se esconde, ele tenta viver meio disfarçado, mas de qualquer forma o Dean, que foi um dos inquilinos dessa casa, inclusive o Dean que eu tô falando é o mesmo Dean que criou o Marcel, ele aparece no filme, ele faz ele mesmo, ele é a primeira pessoa a perceber o Marcel, e como ele é um produtor independente de filmes, ele decide filmar algumas imagens ali do Marcel e fazer um mini documentário com aquela conchinha muito fofa que ele encontrou. Acaba que quando ele vai postando esses curtazinhos que ele faz do Marcel no YouTube, o Marcel começa a viralizar muito. Por quê? Porque ele é a coisa mais perfeita do mundo e todo mundo quer assistir o Marcel o dia inteiro. Então os vídeos começam a atingir milhões de visualizações, o Marcel vira tipo uma subcelebridade da internet. Só que aí o Marcel decide junto com o Dean tentar usar essa fama aí que ele conseguiu na internet pra reencontrar a família dele, porque a família foi tirada dele há um tempo atrás, eles foram levados embora dessa casa que hoje em dia ele mora com a avó, e ele não tem como, né, não tem recurso nenhum como uma conchinha ali pra poder achar a família dele. A história do Marcel começou há muitos anos atrás de uma forma bem inusitada. Basicamente o que rolou foi, a Jenny e o Dean eram casados na época, né, hoje em dia eles não são mais, a Jenny inclusive já casou novamente, é mãe, mas eles estão muito de boa, trabalham bem juntos até hoje, mas eles eram casados na época e eles foram no casamento de um amigo deles. E aí quando eles chegaram lá, a hospedagem era muito cara e eles eram meio fodidos de dinheiro, então eles decidiram rachar esse quarto de hotel com outros 5 amigos do Dean, só que eram todos amigos homens. E aí a Jenny relata que ela começou a se sentir muito pequenininha e muito indefesa, porque ela sentia que não tinha espaço pra intimidade, ela não conseguia ficar confortável de ir no banheiro e trocar de roupa e etc, com aquele bando de homem dentro do quarto. Então ela começou a, de brincadeira, né, como ela era dubladora, então ela tinha muito hábito de criar vozes o tempo todo, ela começou a brincar com essa vozinha, que depois veio a ser a voz do Marcel, criando esse personagem que, tipo, era muito pequenininho e muito indefeso, que acabou sendo o humor que foi usado tanto nos curtas
curtas quanto no longa do Marcel, né? Todas as piadas dele estão ali em cima do fato de ele ser muito pequenininho, dele não conseguir fazer algumas coisas sozinho, ou dele dar uns jeitos muito bizarros de fazer as coisas, porque é o jeito que ele tem como fazer, né? Sendo uma conchazinha com um olho só e sem braços. E também essa parte dele ficar observando a vida humana e fazendo comentários, né? Comparando a vida humana com a vida de conchinha dele. Então foi ali que começou essa brincadeira da Jenny. Só que a Jenny, nessa época que ela criou essa vozinha do Marcel, ela tava num momento muito ruim da vida dela. Ela tinha acabado de ser demitida do Saturday Night Live, que é um dos programas de comédia mais famosos lá dos Estados Unidos, depois de uma temporada. E a galera que entra lá no Saturday Night Live tem muito essa perspectiva de sair dali pra grandes projetos. Se vocês forem pesquisar aí a quantidade de atores famosíssimos de comédia que existem hoje em dia que saíram desse programa, é muita gente. Então é meio que uma porta de entrada ali pra comediante conseguir projetos muito maiores. É meio tipo a malhação dele, sabe? Que a galera passa pela malhação pra ir pra novela. Então a galera lá passa pelo SNL e depois vai pra, enfim, filmes e vai ser roteirista de superproduções. Então assim, pra ela ser demitida desse programa logo depois de uma temporada só porque ela falou um palavrão ali numa sketch que a galera não recebeu muito bem, foi um momento muito devastador pra ela e ela tava se sentindo muito incompetente enquanto atriz. Então quando ela conseguiu fazer essa vozinha do Marcel e sentir que ela podia tirar alguma coisa dali, ela decidiu seguir em frente e falou pro marido dela, falou, cara, vamos fazer alguma coisa com isso, tipo, me reencontrei, isso aqui tá me fazendo bem, vamos tirar alguma coisa daqui. Acontece que, coincidentemente, nesse mesmo período aí que a Jenny criou essa voz, tava brincando com essa voz, o Dean tinha prometido pra um amigo dele de fazer um curta de comédia pra um programa que o amigo dele tava desenvolvendo. Ele pensou, cara, eu acho que é meio que o timing perfeito, né? Vou pegar essa vozinha aí que a Jenny criou e vou criar um personagem pra poder dar vida pra essa voz. E aí ele começou a ir em várias papelarias e várias lojas assim, pra comprar material e começou a tentar criar um personagem. Inclusive, ele contou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele leu um livro sobre a ciência da fofura, que basicamente ele explica que pontos e que traços são considerados fofos pela maior parte das culturas do mundo. Então ele começou a pegar, tipo, bonecos que tinham olhos grandes, cabeças grandes, e tentou ir fazendo a coisa mais fofa que ele poderia criar. E aí ele pegou ali uma concha, enfiou um olho, botou os sapatinhos e criou o Marcel. E aí, lá em 2010, em apenas 48 horas, ele criou o primeiro curta do Marcel. Basicamente é um curta de 3 minutos e 20, que é uma mini entrevista ali do Dean com o Marcel, né? A ideia era justamente trazer essa brincadeira da perspectiva de mundo que o Marcel tem sendo uma conchinha, vivendo ali nessa casa. E é muito, muito engraçado. Eu vou deixar o link de todos os curtas aqui na descrição. Eles estão todos disponíveis aqui no YouTube, no próprio canal do Dean. Então esse primeiro curta do Marcel, ele já tem mais de 32 milhões de visualizações. Viralizou muito na internet. Os outros curtas, tanto o segundo quanto o terceiro, não viralizaram tanto, mas eles têm 11 milhões e 5 milhões de visualizações. Então assim, também deram bem certo. O Dean contou que depois que esse curta foi postado e bombou pra caralho na internet, vários estúdios de Hollywood começaram a entrar em contato com ele e com a Jenny, querendo propor um monte de projetos pra poder enfiar o Marcel no meio. Só que ele falou que tudo que ele ia conversando com a galera dava a entender que o plano deles era pegar o Marcel e enfiar numa animação infantil, fazer um projeto pra criança com o Marcel. E apesar do Marcel poder ser consumido por qualquer público, a intenção original não era fazer um desenho infantil. Mas de qualquer forma ele negou todas essas propostas que foram feitas pra eles, decidiu fazer mais esses dois curtas ali de forma independente mesmo. Inclusive com esses últimos dois curtas eles também lançaram 2 livros, que basicamente são os curtas ilustrados, mas são livros muito, muito bonitos. Depois dei uma pesquisada, todas as ilustrações do livro são pinturas a óleo, feitas por um artista que é amigo do casal. Então são livros muito lindos, eu fiquei com muita vontade de ter esses livros depois de ver o filme. E finalmente, em 2021, saiu o longa-metragem de Marcel The Shell with Shoes On, que muitos fãs já estavam esperando há muito tempo na internet. Desde 2015 eles meio que estavam prometendo que isso iria acontecer, né? Os curtas saíram em 2010, 2011 e 2014. Então desde o último curta a galera tá especulando se isso ia virar um projeto maior. Acabou que o Dean lançou o filme em alguns festivais de cinema lá em setembro de 2021, e aí no final do ano a A24 comprou o filme. Eu não sei se vocês estão sabendo quem é a A24, mas ela é produtora de uma porrada de filme que vocês com certeza adoram, tipo Hereditário, Midsommar, A Bruxa, O Lagosta, O Quarto de Jack. Então assim, não vou dizer que eles nunca erraram, porque já cometeram alguns erros, mas normalmente se tem o selo da A24, eu vou bem mais descansado assistir, porque eu sei que raramente eles fazem um filme que não seja muito bom. No caso do Marcel, eles não fizeram um filme, eles compraram os direitos de distribuição do filme pra colocar no cinema, pra poder espalhar mais o filme no mundo, né? E ele só chegou no cinema em alguns bem selecionados, assim, acho que aqui no Brasil ele nem estreou, em setembro desse ano. Então, assim, é um filme muito recente, né, que tá no cinema muito recentemente. Não tá em nenhum streaming no Brasil, até onde eu sei não tá em nenhuma sala de cinema também. Pelo menos aqui em Vitória e no Rio eu dei uma pesquisada e não achei Marcel passando, mas lá nos Estados Unidos e alguns cinemas específicos ele foi exibido. Eu aconselharia vocês a assistir os curtas antes de assistir o filme, porque tem vários easter eggs dos curtas, inclusive várias falas que são exatamente as mesmas. O tempo de duração dos vídeos que são postados no longa são todos o mesmo tempo de duração do primeiro curta que foi postado, né, que é de 3 minutos e 21. A quantidade de visualizações do primeiro vídeo que é postado, né, do Marcel na internet é a mesma quantidade de visualizações que ele teve com o primeiro vídeo aqui no mundo real. Então o que o filme tenta fazer
fazer, na verdade, é meio que criar essa narrativa de que o Marcel existe e que aqueles vídeos que a gente viu na internet são de fato vídeos do Marcel. E o filme meio que mostra o backstage da postagem desses vídeos. Então seria a relação do Marcel com o Gene por trás daqueles vídeos que a gente viu, né? E tudo que aconteceu e motivou as postagens daqueles curtas. Então o filme, na verdade, é uma expansão muito inteligente do mundo do Marcel. Ele não cria nada muito mirabolante, ele só pega aquilo que fez as pessoas se apaixonarem na internet e aumenta aquela história, dá uma camada muito mais emocionante para aquilo, cria muito mais vínculo entre você e Marcel, explica muito mais da vida e da história dele. Peace. Yeah, obviously peace. Like, what a weird thing to try to test to see if someone else is into. Like, of course I'm into peace. No, sorry, I'm a real war person. No, war. Actually, I sign all my personal letters. War. Let the battle begin, Marcel. Apesar do texto do filme ser incrível, ele tem diálogos, assim, maravilhosos, tanto na parte de comédia, que é uma comédia muito inusitada, até porque, né, ela fala dessa vida, dessa conchinha que vive ali nessa casa, então são piadas muito engraçadas, porque é o jeito que o Marcel vê o mundo, ele não tá tentando ser engraçado. Ele também tem alguns momentos reflexivos muito interessantes, de análise ali das relações das pessoas, etc. Então é um filme muito bem escrito, mas surpreendentemente ele foi boa parte improvisado. O Gene e a Jenny falaram que boa parte das falas que tem no filme foram brincadeiras que eles estavam fazendo na hora de gravar as vozes do filme, e que acabaram ficando, e aí eles criaram as cenas em cima disso. Então isso faz muito sentido quando você pensa que é um filme muito leve de assistir, ele parece muito natural. Óbvio que ele exigiu muito trabalho, até porque é um filme que mescla live action com stop motion, então eu imagino que isso tenha sido muito trabalhoso de fazer. E eu juro pra vocês, gente, quando vocês forem ver esse filme, vocês vão ficar apaixonados por aquela conchinha. Ela é a coisa mais fofa do mundo inteiro. Eu não lembro de nenhum personagem que eu quisesse mais apertar, botar num potinho, cuidar e amar pro resto da minha vida, quanto eu amei o Marcel. Ele é muito, muito fofo. Ele tem essa visão muito otimista e curiosa do mundo, sabe? Só que do nada, ele faz umas piadas muito irônicas, ele tem um humor muito ácido e ele é um personagem com muita personalidade, muita personalidade. E saber que isso inicialmente surgiu de uma voz que a Jenny inventou e que eles criaram esse personagem inteiro em cima apenas de uma voz e adaptaram a parte magética pra voz, é muito bizarro de pensar. O filme é muito, muito bem feito, muito bem filmado, todos os takes são lindos, a fotografia é incrível, a animação é muito bem feita, ele realmente é excelência em tudo que ele se propõe a fazer. Também não é à toa que ele tá com 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, ele tá muito cotado pro Oscar, ainda não saíram, né, os indicados do Oscar do ano que vem, se eu não me engano é 15 de novembro, que é a última data pra inscrever os filmes, mas ainda tá tendo um debate aí se Marcel vai estar elegível aí pra categoria de melhor animação, porque tem alguns critérios que não necessariamente o Marcel preenche. O filme precisa ser 75% animado, o que eu não sei se é o caso do Marcel, porque como eu falei pra vocês, os takes são todos reais, né, o Marcel foi inserido depois, então, mas o próprio canal do Oscar no YouTube já fez vídeo sobre o Marcel, então assim, existe uma especulação boa de que ele deve ser indicado no Oscar do ano que vem, e mesmo sem fazer ideia de quais vão ser os outros indicados, eu já tô torcendo pro Marcel, porque acho muito pouco provável que alguma coisa tire esse favoritismo do Marcel pra mim. Eu de verdade queria muito que algum streaming pegasse o projeto do Marcel e fizesse uma série de curtas, sabe? Tem muito potencial ali, tem muita coisa pra explorar na vida do Marcel, inclusive dando continuidade ao que acontece no final do filme. Não sei se é uma pretensão que eles têm, talvez com o filme sendo indicado ao Oscar e ganhando um pouco mais de destaque, mais estúdios talvez se interessem por talvez expandir um pouco mais o mundo do Marcel, mas sabe esses programas que a Disney Plus tá fazendo, de fazer esses mini curtas explorando algumas histórias famosas, tipo Monstros S.A., Up, agora teve do Baymax, teve do Groot. Eu queria muito alguma coisa nesse formato pro Marcel, porque eu de verdade não queria parar de assistir ele, eu tô muito apegado, ainda não superei que o filme acabou e que eu não tenho como ver o Marcel mais. Mas é isso, galera, quero saber se vocês já assistiram Marcel, The Shell with Shoes On, ou já assistiram algum dos curtas e não sabiam da existência desse filme. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram e o meu Apoia-se, então não esquece de me seguir lá e dar uma olhadinha no Apoia-se, ver se tem algum plano ali que você acha que seria legal de você assinar. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui no vídeo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.